ela veio para tirar algumas dúvidas, mas principalmente para falar sobre duas modalidades de projeto de extensão, que é o projeto autossustentado, né, projetos de autossustentação financeira, e outro tipo de modalidade de extensão, que são os projetos de custo restrito. Então, agora, daqui para frente, eu vou passar a palavra para a professora Débora, que está livre para tratar desses dois assuntos como melhor achar, tá? E tirar demais dúvidas no final, que a gente vai abrir para perguntas, tá? As perguntas podem ser feitas via microfone, né? Ou pela caixa de texto, e a gente vai gerenciando dessa forma, tá bom? Então, obrigada, professora Débora, que é pedagoga, né? Eu estava dando uma olhada na senhora aqui, na sua formação, e queria agradecer muito por ter comparecido aqui e agora abrir a palavra para a senhora. Obrigada. Muito obrigada, Natasha, a professora Suzana também, né, que fez o convite, fez o contato inicial. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou sem fone aqui, meu fone quebrou, estou só com o microfone mesmo do notebook. Que bom, então vamos lá. Agradecer o convite, para dizer que... Oi? Tudo certo. Tá ok. Então, agradecer o convite, dizer que nós, da Pró-Reitoria de Extensão, estamos sempre disponíveis, né, dispostos a estar com vocês aí nesses momentos para esse tipo de esclarecimento, né, e a gente fica muito feliz de ver a comunidade aí do ISB empenhada, né, em saber um pouco mais sobre os projetos de extensão, tendo em vista aí o nosso processo de curricularização que está chegando, né, um pouquinho lento, mas está chegando e uma hora a gente vai ter que dar conta disso aí também dentro das unidades, né, dentro da universidade como um todo, e a gente está aqui para tentar somar e trazer um pouquinho daquilo que o DARPEX, né, mais propriamente dito, que é onde eu atuo hoje, como pedagoga e coordenadora ali no DARPEX, dentro dessas duas modalidades, né. Eu vou apresentar a tela aqui, tá? Porque aí vai ficar mais fácil para vocês acompanhar aqui pelo material que eu preparei para a nossa reunião. Vamos lá. Como eu vou estar apresentando a tela, então eu não vou estar vendo vocês, tá bom? Então, caso tenha alguma dúvida no chat, aí eu peço ajuda que a professora Natasha me auxilie aí, tá bom? Ou então a gente pode deixar tudo para o final, as perguntas, que acredito que fica mais fácil. Então, vamos lá. Dentro do DARPEX, nós temos duas modalidades, tá? Que são gerenciadas, né? São ali coordenadas por nós. A modalidade autossustentável e a modalidade de custo restrito, tá? Então, a gente vai começar com a autossustentável, porque ela é a modalidade que ela demanda um pouquinho mais de atenção, porque quando a gente fala em recurso financeiro, a gente sabe que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Principalmente quando é recurso público, né? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em autossustentável, tem algumas pessoas que confundiam, achando que estava falando de sustentabilidade, de questões ambientais, né, de projetos que falam sobre a causa ambiental, mas não é isso, tá? Autossustentável quer dizer que ele se autossustenta, ou seja, que ele não depende do recurso financeiro da UFAM para acontecer, tá bom? Então, geralmente, os projetos autossustentáveis, eles, o primeiro diferencial dele é que ele é de fluxo contínuo, ou seja, a gente não tem um edital anual que faça essa questão de prazos, né, de início e de término de submissão. Ele pode ser submetido a qualquer momento do ano pelo professor, tá bom? E a principal característica desse projeto é ele ser financeiramente autossustentável, tá? Então, o projeto, ele vai captar recurso para ser realizado, tá bom? De onde é que vem esse recurso? Bem, esse recurso, ele pode vir de vários lugares, tá bom? Ele pode vir de um financiamento por uma instituição pública ou privada.
por exemplo, algum financiamento do MEC, algum financiamento do FNDE, algum financiamento do Ministério da Saúde, ou algum financiamento de alguma empresa que tenha interesse em realizar determinado tipo de ação em parceria com a universidade, algum edital, né, de agências de fomentos nacionais e internacionais, então, os editais da CAPES, da FAPEAM, de agências internacionais também, tudo aquilo que for captado também, ele pode entrar dentro dessa modalidade de autossustentação financeira. As emendas parlamentares, né, e a gente tem também uma outra forma, que é via cobrança por GRU, que vai ser o quê? Cobrança de matrícula, cobrança de inscrição ou mensalidade, prestação de serviço, tá? Então, essa modalidade, né, ela tem, então, várias formas de captação de recursos. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, dessa cobrança de matrícula e mensalidade, né? A gente tem aqui na universidade, aqui na sede, né, um projeto que ele é bem antigo já, que é o projeto CEL. O que é o projeto CEL? Centro de Estudo de Línguas. Acho que, não sei se alguém já ouviu falar aí, já participou, tem algum parente que já participou. É um projeto que ensina vários idiomas, que é lá da Faculdade de Letras, e eles têm esse projeto já há muitos anos mesmo, né? Só que o projeto autossustentável, ele tem uma particularidade também, que ele pode ter, no máximo, duração de 12 meses. Então, você faz um projeto para 12 meses. Se você quiser renovar, quiser fazer de novo, você tem que... Desculpa. Você tem que submeter novamente e iniciar o processo novamente para começar de novo. Por quê? Porque se passar a partir de 2 anos, ele já gera vínculo empregatício, quando a pessoa recebe bolsa. Então, por conta disso, a nossa orientação é que seja renovado anualmente, né? Caso o projeto tenha intenção de continuar. É o caso do projeto CEL. E aí, todo mês, os alunos, eles fazem um pagamento via GRU, aquele guia de recolhimento da União, né? E como é isso, Débora? O dinheiro vai para onde, né? Então, quando é GRU, o que acontece? Eu já estou adiantando aqui uma coisa que tem ali embaixo, tá? Mas é que para deixar um pouco mais claro. Quando é GRU, como é que funciona? O projeto autossustentável, eu acredito que ele esteja até aqui na próxima, aqui, ó. Ele está aqui nesse próximo... Não, ele está mais lá para baixo. Então, deixa eu voltar para cá. O projeto, quando ele vai ser via GRU, ele precisa passar pelo departamento orçamentário da universidade. Por quê? Eu não sei se vocês têm o conhecimento de como é que funciona o orçamento da universidade. Todos os anos, a universidade ela faz uma projeção de quanto ela pretende arrecadar via GRU e de quanto que ela pretende gastar, né? Aí entram os programas de pós-graduação, né, que fazem aquela cobrança para inscrição, entra a questão de concurso, entram várias questões que envolvem essa questão da arrecadação financeira. E esses projetos, eles precisam estar também dentro desse plano, digamos assim, né? Então, os projetos que já são mais antigos, digamos, como o projeto CEL, ele já envia essa previsão de arrecadação já de um ano para o outro, né? Porque ele já sabe quanto é que ele vai arrecadar, ele já tem uma noção aí de quais vão ser esses valores. Mas quando é um projeto novo, Débora, eu quero assinar um projeto, eu quero fazer um evento que eu vou cobrar uma taxa de inscrição, ou então vou fazer um curso que eu vou cobrar uma mensalidade ali para quem for participar. Então, a nossa orientação é que sempre os professores, né, eles entrem em contato com o DARPEX para que a gente possa verificar essa tramitação, né, em concordância com as outras unidades. E aí, então, esse projeto ele vai receber um código de recolhimento único, né, um código do projeto. E aí, quando a pessoa for preencher lá aqueles dados no GRU, ele vai colocar aquele código. E aí, todo o dinheiro que for captado dentro daquele código, então, vai ser utilizado apenas pelo projeto.
tá bom? Então, é uma segurança que a gente tem. Antes não tinha isso, isso foi, acho que tem uns 2 anos, né, que isso começou a funcionar dentro da universidade, porque a gente tinha um problema muito grande de entrar o dinheiro e depois o professor não conseguia utilizar. Então, agora, cada projeto autossustentável, ele tem o seu código de recolhimento único, aonde aquele dinheiro fica ali disponível dentro daquele código. E isso quando é GRU, tá bom? Quando é o GRU, funciona dessa forma. E a gente tem aqui uma obrigatoriedade, tá, do projeto autossustentável. Quando o projeto ele é submetido, ele tem que ter obrigatoriamente um aluno bolsista, tá bom? Porque a gente está falando, afinal, de extensão universitária, e a gente entende que a extensão, ela precisa dos alunos, que os alunos estejam integrados nessas ações, tá bom? Então, a gente pede que pelo menos um discente esteja incluído dentro da equipe e, preferencialmente, como bolsista, tá? Ficou cortado aí, né, embaixo, mas aqui tá dizendo assim, quem pode coordenar essa modalidade? Então, essa modalidade, ela pode ser coordenada por professores e por técnicos, tá bom? Então, os dois podem coordenar, só não aluno, porque o projeto, para ser submetido, tem que ser via SEI, então, o aluno não vai ter acesso, né? E também está falando de recurso financeiro, é mais complicado para o aluno coordenar. Mas professores e técnicos podem coordenar o projeto autossustentável, tá bom? Vamos lá. Como institucionalizar, né? Quem pode, quando a gente fala em projeto autossustentável, a gente tem que entender que o projeto autossustentável, ele é uma forma também de gerar não apenas recurso, não apenas bolsa para aluno, mas também para vários outros profissionais que vão ser envolvidos dentro dessa ação, tá? Então, quem pode receber bolsa, né, dentro do projeto autossustentável? Aí a gente tem 2 especificidades, tá bom? Se o projeto ele for gerido diretamente pelo DEFIN, por exemplo, vai ser cobrança de matrícula, ou então recebi um TED do governo federal, e a gente vai gerenciar isso tudo pela própria universidade. Existe essa possibilidade, tá bom? O DEFIN, ele faz essa gestão aí desses recursos. Mas, para o pagamento de bolsa, pelo DEFIN, por enquanto, só é pago para discentes, tá? Matriculados na UFAM, que pode ser tanto da graduação como da pós-graduação, e os professores. Pelo DEFIN, só podem ser pagos essas 2 classes, tá? Discentes e professores. Os técnicos, eles ainda não podem ser pagos pelo DEFIN, tá bom? Porque existe uma legislação que não permite isso. Mas, né, a gente tem, até coloquei aí, existe uma lei que está tramitando no Senado, já passou pelo Congresso, agora ela está no Senado. Na verdade, ela está no Senado desde 2009, e ainda não conseguiram finalizar, né, porque é uma discussão aí que está sendo feita em várias instâncias, mas que dentro dessa lei tem ai, meu Deus, esqueci agora o nome, mas tem uma cláusula lá que autoriza o pagamento dos TAIs, dos técnicos, diretamente pelas universidades federais, tá bom? E também tem um grupo de trabalho no ForProEx que está também se debruçando sobre esse assunto, até porque um dos indicadores, né, do ForProEx hoje é a participação dos técnicos administrativos como coordenadores de projetos de extensão. Então, é algo de interesse aí de todas as universidades, né, que os técnicos também possam receber bolsa diretamente pelos departamentos financeiros aí de todas as universidades federais, tá bom? Mas existe a possibilidade pelas fundações de apoio, tá? Se o projeto ele for gerenciado pela fundação de apoio, então, a gente tem aqui, que está sendo utilizada muito, é a FAEP, que é a fundação do IFAM, tá bom? É a única que está, por enquanto, né, legalizada aqui dentro da universidade. A fundação, quando você contrata, ela cobra uma porcentagem do projeto para fazer esse gerenciamento, tá? Geralmente é uma porcentagem de 10% do valor total do projeto. Então, se for um projeto aí de 500 mil, ela vai cobrar 50 mil, e assim por diante, tá bom? Mas dentro da fundação de apoio,
pode ser pago bolsa para discente, professor e para os técnicos, tá bom? E também pode ser feito a contratação de outros profissionais necessários do projeto via edital de seleção. Então, por exemplo, a universidade não tem nenhum profissional dessa área que eu preciso, não tem nenhum, não sei, alguém de geoprocessamento, alguém de estatística, não tem ninguém, com quem que eu vou contar, então, dentro do meu projeto? Aí você vai precisar, então, fazer a contratação da fundação de apoio, e aí a fundação faz um edital de seleção e seleciona esses profissionais para estarem atuando dentro do projeto, tá bom? Pela fundação também é possível fazer compra de material permanente, de consumo, desde que estejam ali dentro do plano de trabalho, tá? A gente tem aí a resolução que regulamenta o pagamento de bolsas da UFAM, que é a resolução 008 de 2018 do CONSAD, tá bom? Então, se alguém quiser anotar, eu tenho ela aqui, eu posso depois mandar no WhatsApp aí para a Suzana, que ela pode compartilhar com vocês, tá? Então, essa resolução, ela vai falar sobre regulamentar tudo que diz respeito a pagamento de bolsa dentro da universidade. Quem pode, quem não pode, como pode, de que forma. E aí, inclusive, lá fala das fundações de apoio, né? Lá tem um pouquinho também da legislação que amparou ela, tá bom? Então, quem quiser dar uma lida melhor nessa questão da legislação, dentro dessa resolução 008 de 2018 do CONSAD, ela tem todas lá essas resoluções listadas, tá ok? Vocês estão me entendendo até aqui? Estou sendo muito rápida. Posso continuar? Pode. Posso continuar, né? Então, vamos lá. Débora, legal. Consegui captar um recurso, ou então quero fazer um projeto, por onde que eu devo começar? A gente orienta que sempre o professor procure o DARPEX, tá? Por quê? Porque às vezes o professor ele quer fazer um projeto, ele acha que é autossustentável, mas às vezes não é. Ou então ele quer fazer de um jeito e é de outro, né? Então, também em relação ao preenchimento de planilha financeira, às vezes a gente tem alguma dúvida, né? Então, a gente sempre orienta o professor a procurar o DARPEX, a gente disponibiliza aí esses contatos, tá? Tem aí o telefone, esses telefones aí, vocês podem anotar. Tem o e-mail do DARPEX também, que também está aí na tela para vocês, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quero fazer um projeto, não se acanhem, tá? Tem alguns professores que eu mantenho contato pessoalmente, eu não tenho dificuldade de compartilhar o meu contato, inclusive esse primeiro aí, 99526, é o meu contato particular, tá? O outro é o institucional, e vocês podem entrar em contato, que eu vou tentar responder vocês o mais breve possível, tá? E aí, por onde é feita a proposição do projeto? Até agora, o nosso projeto, o projeto autossustentável, ele é feito via SEI, tá bom? Apenas via SEI. Então, o coordenador, ele é o responsável de formalizar a sua proposta no formulário do SEI, específico de AS, tá? Incluindo a planilha financeira. E aí, ele vai encaminhar esse processo para o DARPEX, tá? Qual é a documentação obrigatória que precisa vir junto com o formulário? Precisa vir a ata de aprovação do projeto no departamento, ou com o DI, né, de acordo com como funciona aí na unidade. Ou se não tiver, a Débora, não vai dar tempo de passar na reunião, eu estou com pressa, então a gente aceita também um ad referendo do diretor da unidade, tá bom? Um dos dois documentos precisa constar dentro do processo, ou a ata de aprovação, ou um ad referendo do diretor, tá? Então, anota aí que isso aí é importante, tem que vir. E o formulário todo preenchido, né, com todas as informações ali que o formulário pede. E aí você vai enviar isso via SEI. Depois eu vou abrir o SEI aqui para mostrar para vocês aonde que você vai encontrar esse formulário, tá bom? Depois que vem para o DARPEX, o que acontece? A gente vai fazer uma análise preliminar do projeto. Vamos ver os aspectos legais, financeiros, questão das bolsas, como é que foi distribuído,
como é que está constando lá, né? As bolsas, elas têm que ser de acordo com o que as agências de fomentos pagam ou o que a universidade paga, tá? Então, não podem ter bolsas que fujam disso. Por exemplo, eu quero pagar 5 mil para um aluno da graduação. Não, você não pode pagar 5 mil para um aluno da graduação. Você tem que pagar aquilo que as agências de fomentos pagam, tá bom? Então, não, eu quero pagar 50 mil para um coordenador. Não, não pode, tá? Tem que ser de acordo, a agência de fomento está pagando aí para um pós-doutor quanto? Se é um pós-doutor, então ele vai receber de acordo com o que a agência de fomento paga. É um doutor, também de acordo com o que paga, tá bom? E também de acordo com a verba que vai ter do projeto, né? Então, tudo isso vai ser, o meu projeto ele não vai arrecadar tanto assim, então você aí pode colocar uma bolsa um pouquinho menor, também não tem problema. O que não pode é ultrapassar o teto, né? Então, a gente vai fazer essa análise. Isso daí está de acordo, tá bom? De acordo com essa questão legal aí do projeto. Depois disso, a gente vai fazer um documento com as considerações preliminares do DARPEX. Depois, a gente encaminha para a Secretaria da Câmara. Os projetos autossustentáveis e custo restrito, eles não vão para os comitês, tá bom? Eles não vão para os comitês, eles vão para os representantes da Câmara. Então, por exemplo, aí no ISB, a gente tem... Quem é o representante da Câmara aí no ISB? Alguém consegue me ajudar? Não estou lembrada agora de cabeça. Sou eu, Carolina. Professora Carolina, isso. Então, se vier um projeto do ISB, quem vai fazer a análise vai ser a professora Carolina. Caso ela não esteja disponível, vai ser o seu suplente, tá bom? Então, a gente sempre faz essa distribuição de acordo com a unidade do projeto, tá? Isso vale para as duas modalidades, tá bom? Custo restrito e autossustentável. E aí tem aqui aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Os projetos que fazem captação de recurso via GRU, elas precisam passar obrigatoriamente pelo departamento orçamentário para aprovação do orçamento do projeto, tá bom? Principalmente quando é um projeto novo, por exemplo, quando já é um projeto mais antigo, projeto que já vem acontecendo, a gente tem vários nessa questão, a gente tem o FERT Amazon, que é um projeto que trabalha com análise de solos, a gente tem o projeto CEL, a gente tem, deixa eu me lembrar, um outro que é também, que é da Faculdade de Educação Física, que também faz cobrança de mensalidade, e são projetos que, como eles já têm eles chamam de memória de cálculo, né? Ele já tem uma memória de cálculo, ele já sabe quanto arrecadou ano passado. Arrecadou 500 mil. Então, para esse ano, eles vão, então, dar de novo esse orçamento de 500 mil. Caso seja necessário, eles aumentam um pouco. Mas quando é um projeto novo, que não tem uma memória de cálculo, eles pedem que a gente faça uma estimativa, né? Quanto é que você estima arrecadar dentro daquele projeto? Eu estimo receber 100 mil. Tá, mas aí o que eles vão fazer? Eles vão sempre colocar para um pouco menos, porque como eles não têm a certeza de que você vai realmente arrecadar aquele valor, eles não querem deixar aquele valor preso ali naquele projeto. Porque como é que funciona essa questão do orçamento, né? Tu tem um orçamento, tu tem uma previsão orçamentária. Se tu não arrecada aquela previsão, quando é no próximo ano, você não vai poder mais mandar aquela previsão. Por quê? Porque o governo federal vai entender que você previu, mas você não arrecadou, né? Então, eles não vão te dar mais aquela mesma previsão, já vão diminuir a previsão. Então, como eles não querem perder, então eles sempre colocam para menos. Tu quer arrecadar 100 mil? Então, a gente vai te dar disponível aqui 60 mil de orçamento. Caso você arrecade mais, aí você vem, solicita e a gente libera mais orçamento para você, tá bom? Geralmente é assim que funciona. E aí, então, você vai poder arrecadar aquele valor dentro daquele orçamento que você tem, tá bom? E aí, então, a gente faz assim, a gente manda o processo para o departamento orçamentário, via SEI também, e aí eles fazem lá o despacho, né, dando a anuência, falando de quanto que eles vão disponibilizar para aquele projeto e apresentando ali aquelas informações da GRU, né, qual é o número, né, o de recolhimento e tudo mais, tá bom?
Então, depois que a gente despacha isso para a SEI, a Câmara, né, a secretária da SEI, faz o cadastro do projeto e encaminha para um parecerista, tá? Após a emissão do parecer, né, com recomendação de aprovação, o projeto vai, então, ser aprovado na reunião ordinária, tá? Mas, caso a gente não tenha uma reunião agendada, né, ou então uma reunião que esteja próximo de acontecer, a gente sempre preza por aprovar os projetos autossustentáveis. Então, a gente pede uma decisão ad referendo para que o projeto comece a andar. Por quê? Porque ele só consegue andar nas demais instâncias da universidade, por exemplo, o PROADM, né, DEFIN, ele só consegue andar dentro dessas instâncias se ele tiver a decisão de aprovação. Então, a gente tenta ser bem rápido nessa questão para não prejudicar o andamento dos projetos, tá bom? E aí o projeto, então, vai estar institucionalizado e pode, então, tramitar pelas outras instâncias da universidade. Uma coisa importante, gente, eu acredito que está aqui nesse outro, que todas as providências, tá, quanto ao fluxo do projeto e os encaminhamentos junto aos demais setores administrativos da universidade são de responsabilidade do coordenador, tá bom? Então, é o coordenador que tem que ir atrás desses outros departamentos, tá bom? O trabalho do DARPEX termina no momento em que a gente faz o parecer e envia para a Câmara, tá? Aí a Câmara vai fazer o trâmite dela lá, que é de providenciar a questão da aprovação, e aí, depois da aprovação, o professor, ele tem que fazer as provocações. Então, ele tem que ir no DEFIN, ele tem que ir na PRODM, ele tem que ir no DO, né, para pegar toda essa questão dos dados, né, quando couber, né, quando for via GRU. Então, isso é um trabalho realmente do coordenador. O autossustentável, ele é um pouco mais trabalhoso, porque ele vai gerenciar essa questão de recurso financeiro, né? A gente sabe que tudo que envolve recurso financeiro, ele vai realmente ser um pouquinho mais trabalhoso. Seja de agência de fomento, seja de FAPEAM, né, seja de CAP, de qualquer coisa vai ser um pouco mais trabalhoso que a gente está falando aí de recurso público, tá bom? Então, depois disso, tá, Débora, terminei, executei o projeto e agora? Agora você vai fazer o relatório final com uma planilha específica para a certificação que a gente tem disponível, e aí o seu relatório vai passar pela Câmara, vai ser aprovado, depois de aprovado, vamos emitir os certificados, tá? Então, esse é o projeto autossustentável, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa aqui dele, mas, antes de passar para o custo restrito, eu acredito que é bom a gente abrir para perguntas. Eu vou fechar aqui, voltar para cá para olhar para vocês. Vamos lá. Quem tem pergunta, levanta a mãozinha aí, que aí a gente abre a mão. Professor Renato, pode abrir seu microfone, professor Renato. Olá, parabéns aí pela apresentação. Eu fiquei com a seguinte dúvida em relação a pagar esses bolsistas, né, autossustentável, né? Como é o percurso para conseguir eles, assim, não entendi muito bem. Tem que ter uma agência de fomento. O autossustentável, como eu falei, ele é um recurso que o projeto já tem. Então, por exemplo, eu consegui um recurso, um TED do Ministério da Educação para realizar um projeto. Digamos que recebi participei de uma seleção aí, de um edital, ou de uma seleção interna, e aí consegui o recurso vai chegar para a universidade. Eu vou ter que institucionalizar isso em alguma das instâncias, né? Alguma das instâncias, né? Vou pela PROEST, tá? Então, aí você vai decidir se você quer gerenciar esse recurso pelo DEFIN ou se você quer gerenciar esse recurso por uma agência de fomentos, tá? A gente sempre recomenda o seguinte, se você for fazer compra de material, é sempre melhor pela agência, pela fundação de apoio, tá? Por quê? Porque pelo DEFIN, para comprar material, é bem mais demorado e um pouco mais chato, para falar a verdade, né? Porque como eles têm muitas demandas, então, às vezes, os dos projetos, eles acabam deixando um pouco de lado, né? Quando é compra de material. Então, a gente sempre recomenda que, se você recebeu uma verba, né, um recurso, participou de um edital,
e lá tem direito a comprar material, né, a pagamento de bolsa, a gente recomenda que faça a contratação da fundação de apoio, porque por lá você consegue gerenciar isso de forma bem mais rápida, tá? E o pagamento de bolsa também pode ser feito pela fundação de apoio. Ah, não, Débora, o meu projeto ele é um projeto pequeno, eu vou fazer um curso que vai arrecadar aí X reais, né? Digamos, um projeto vai arrecadar 10 mil reais e eu quero só pagamento de bolsa. Então, pode ser pelo DEFIN. Tranquilamente, o DEFIN ele faz esse pagamento de bolsa normal, tá? Aí, como é que funciona? Você seleciona os bolsistas, né? Geralmente, o coordenador, ele pode ser bolsista, o vice-coordenador, os professores que estão envolvidos na ação podem ser bolsistas, mas tem que ter, no mínimo, um aluno como bolsista, obrigatoriamente. E tá? se tiver a situação de uma parte do recurso para pagar bolsista e uma parte para comprar equipamento? Aí eu recomendo também pela fundação. Tudo pela fundação. Tudo pela fundação. A fundação faz tudo, tanto o pagamento como a compra de recursos. Ah, entendi. Compra Obrigado. de material, tá bom? Tá, obrigado. Quem está na vez aí? Tem mais alguém? Senhora Natasha, pode falar, professora. Só para esclarecer melhor, esse aluno bolsista, ele tem que ser selecionado via edital, correto? De preferência, professora. De preferência via edital. Tá bom, obrigada. Mas isso não é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma exigência. Isso daí vai variar de projeto para projeto. Por exemplo, se forem muitos alunos bolsistas, por exemplo, o projeto CEL, né, que é um projeto bem grande, eles têm por volta de 70 alunos bolsistas no projeto, né? Então, e também eles têm especificidades, né? Por exemplo, eles dão aula de inglês, francês, japonês, português para estrangeiros. Então, eles precisam que os bolsistas tenham uma determinada capacitação, né? Então, aí, para eles, é necessário que eles façam a seleção desses bolsistas. Para quê? Para eles comprovarem essas habilidades que eles precisam, né? Mas, por exemplo, é um projeto pequeno, preciso de 2 bolsistas, mas eu já tenho ali comigo alunos que trabalham no meu laboratório, que não são bolsistas de nenhum lugar. Eu já tenho ali aqueles alunos que estão fazendo PIBIC, que fizeram PIBIC comigo e que eu gostaria que eles atuassem comigo nesse projeto. Então, o professor ele tem liberdade também de fazer o convite para esses alunos, tá bom? Então, isso vai variar muito de projeto para projeto, tá bom? Vamos lá, mais alguém? Professor Renato, pode falar, professor Renato. Opa, bom dia, bibliotecário Renato aqui do ISB. Tudo bem? Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte, eu acho que o nosso colega, o professor Fernando, num determinado encontro, Fernando Luiz, no encontro pedagógico, ele falou aqui, no encontro pedagógico, ele falou sobre a questão da institucionalização dos projetos de pesquisa. Aí eu queria saber das vantagens, tanto para docente quanto para a TAI, principalmente para a TAI, de ter, para fim de carreira, alguma coisa nesse sentido. Olha, eu acredito que assim, né? Como é que a gente pode dizer? Os projetos, quando você institucionaliza um projeto, você vai, se você for o coordenador, no caso, você vai receber depois um certificado de coordenação de projeto, né? Isso ele conta quando você quer, por exemplo, fazer depois um mestrado, um doutorado, isso vai contar com uma pontuação para você, né? Dentro da universidade, eu não sei muito bem se isso conta para aquela progressão, né? Porque geralmente a gente tem, logo que a gente entra, né, a gente tem que apresentar aqueles cursos, né, que a gente fez e tudo mais, mas eu não sei se isso conta dentro da progressão do profissional, tá bom? A gente teria que se informar sobre isso lá no projeto, ver se eles aceitam isso como você coordenar um projeto, se isso vale para aquelas horas, né, que você tem que ter. Mas isso também é geralmente para quem está entrando, né, para quem já está há mais tempo, isso vai contar mais para o teu currículo mesmo, e para, se você, no caso, quer fazer uma pós-graduação, aí isso daí vai contar bastante como pontuação para você, tá? Professora Suzana,
projeto pode... A professora Luciana perguntou aqui no chat. O projeto pode receber o recurso direto de uma empresa privada ou precisa passar sempre pela UFAM ou pela agência de fomento? Vamos lá. Primeira pergunta. Sim, professora. Todo dinheiro que vem para a universidade, ele tem que entrar pela universidade. Inclusive, por exemplo, quando vem um TED do governo e que vai ser gerenciado pela agência, digamos, pela FAEP, primeiro ele entra na conta da universidade e aí depois é que ele é direcionado pela universidade para a conta da fundação, tá bom? Então, a gente não pode receber nenhum dinheiro, até porque esse dinheiro vai cair onde? Esse dinheiro ele vai ter que cair na conta de alguém, né? E aí, geralmente, os projetos, eles não têm conta, né? Ele não vai ter uma conta para o projeto. Você teria que receber isso numa conta de pessoa física, né? E aí, não é permitido, tá bom? Então, a gente precisa, de uma empresa privada, é preciso que seja feito um acordo de cooperação técnica, né? Com a empresa, passa pelo reitor para ser assinado esse acordo de cooperação técnica, e aí depois esse dinheiro entra para a universidade, e aí o professor escolhe como é que vai ser gerenciado esse recurso, se pelo próprio DEFIM ou se pela fundação de apoio, tá? Quando a gente fala em empresa privada, a gente tem que ter já em mente que o trabalho vai ser um pouquinho maior, tá bom? A gente teve agora, por exemplo, um projeto aqui do ICOMP, que eles fizeram uma parceria com a Nokia, né, com a empresa Nokia. O projeto era um curso de capacitação para a área de programação, né? Eles estavam dando capacitação para pessoas que tinham interesse em ser programadores, e principalmente de tecnologia embarcada, que são tipo celulares, tablets, essas coisas. E a Nokia mandou um recurso de mais de 2 milhões de reais para esse projeto, para aquisição de equipamentos. Eles montaram um laboratório novo lá no ICOMP com esse recurso, e aí tanto os professores que ministravam, né, tinham direito à bolsa, como os discentes que participaram da formação também recebiam bolsa. Mas foi um projeto bem trabalhoso, assim, o professor ele teve bastante trabalho para conseguir institucionalizar o projeto e conseguir receber o recurso. Então, querendo ou não, os autossustentáveis, a gente ainda encontra alguns gargalos, assim, dentro da universidade, dentro desses trâmites, tá? Isso quando a gente fala aí de empresa privada, né? Porque tem que ser feito vários documentos, né, para poder a universidade receber esse recurso, tá bom? A segunda pergunta que ela fez pelo DEFIM, fica alguma porcentagem do valor com o DEFIM? Sim, a gente tem, na verdade, uma porcentagem que fica para a universidade de todos os projetos autossustentáveis, tá? Por quê? Porque os projetos, geralmente, eles acontecem dentro da universidade. Estão usando o espaço da universidade, a energia da universidade, o banheiro da universidade, a água da universidade, né? Então, a gente sempre, lá na planilha financeira, inclusive, tem uma parte em que você coloca lá qual é o valor que vai ficar. Geralmente é 10% também do valor do projeto, tá bom? Pelo uso da universidade e dos serviços do DEFIM. Esse dinheiro não vai para os funcionários do DEFIM, esse dinheiro ele vai para a universidade e ele acaba sendo usado aí no pagamento realmente das coisas que precisam ser pagas, tá? O tempo da tramitação do pagamento do GRU até o recebimento do valor. Olha, isso daí, professora, a senhora tem que entrar em contato com o departamento orçamentário. Eles que vão conseguir lhe dar essa informação com maior precisão, tá bom? Mas eu acredito que não seja algo demorado, não. É o tempo de compensação de um boleto bancário, né? Eu acredito que, geralmente, como é que funciona? As pessoas que trabalham com cobrança, né? Eles fazem o pagamento de bolsas mensal. Então, arrecadou num mês para pagar no outro. É sempre assim, arrecada no mês
E aquele dinheiro que arrecadou vai ser usado para pagar o próximo mês. Nunca o mesmo mês, porque a gente tem alguns prazos, né? Por exemplo, você tem que enviar a solicitação de pagamento até o dia 15, né? Do mês. Esse solicitação de pagamento, ele vai ser referente ao mês posterior, sempre ao mês posterior, tá? E aí depois eu posso mostrar para vocês aqui alguns modelos aí de solicitação de pagamento para quem tiver interesse. A gente tem aqui, como a gente tem alguns projetos que trabalham assim, a gente consegue dar uma olhadinha no que eles têm feito e passar adiante a informação, tá bom? As empresas que fazem a doação têm vantagem em relação à dedução de imposto de renda? Olha, eu não sei como, eu acredito que não nesse sentido não, porque eles não estão fazendo não é doação, é um acordo de cooperação técnica, né? Então não se configura como doação para a universidade, mas geralmente a empresa que ela vem procurar, né, fazer alguma parceria com a universidade, é porque ela precisa de algum tipo de prestação de serviço que só a universidade vai ter, né? Então, por isso que eles têm, por isso, geralmente, o interesse deles em atuar nessa questão financeira, né? Por exemplo, eu posso dar consultoria, né? Eu posso dar consultoria para alguma empresa e essa empresa me pagar? Sim, você pode, ele pode pagar via GRU como CNPJ, tá? Normal, ele vai emitir a GRU e aí no lugar de colocar o CPF, ele vai colocar ali o CNPJ dele, CNPJ da empresa dele. E aí vai fazer o pagamento da tua prestação de serviço, né, da tua consultoria ou da análise, né, aquilo que existem várias formas, né, de você trabalhar aí com essa questão do autossustentável. Vamos lá, mais alguma pergunta? Não? Acabaram as dúvidas aqui? Não. Discente, a professora perguntou, discente, bolsista e coordenador precisam prestar conta do valor recebido? Não. Ele entra como bolsa, né? Então, não deduz nem do imposto de renda e você também não tem que prestar conta, porque o bolsista vai prestar conta com o coordenador do projeto, né? Se ele está dando conta daquilo que ele foi, digamos assim, convocado para fazer, tá bom? E aí, ao final, se o teu projeto ele veio de um recurso federal, você vai ter que prestar conta lá com a agência federal de onde você recebeu o recurso, né? Se for questão de curso, você vai prestar conta com a comunidade que você está ministrando o curso, né? Mas com a universidade, não, você não vai prestar conta, tá bom? A única coisa, geralmente, que precisa acontecer, por exemplo, é quando você faz contratação da Fundação de Apoio, ao final, a Fundação de Apoio, ela tem que enviar um relatório, né, de tudo que foi gasto, de tudo que foi pago para a universidade, e aí a universidade, ela vai dar um ateste final, dizendo que a prestação de contas estava ok, tá bom? Mas aí a prestação de contas do projeto como um todo, não do professor bolsista, não do discente bolsista, do projeto como um todo. A fundação recebeu 500 mil da universidade que veio do MEC, e aí, no final, a Fundação de Apoio vai fazer o apanhado, foi gasto com isso e tudo que estava dentro do plano de trabalho, tá? Quando vai para a Fundação de Apoio, tem que ter todo um plano de trabalho do que vai ser comprado, se vai ter passagem, se vai ter diária, se vai ter pagamento de bolsa, se vai ser compra de material, que material vai ser esse, vai ser material permanente, vai ser material de consumo, tudo isso vai estar ali no plano de trabalho, e aí, no final, a fundação é que vai prestar conta com a universidade do que foi gasto. Sobrou 100 mil, devolve para a universidade, que a universidade vai usar. Se não usar tudo, devolve para a universidade. Então, o ideal é que gaste tudo, tá? O ideal é que gaste tudo. E aí, se for preciso incluir alguma coisa, aí solicita alteração da planilha, alteração do plano de trabalho, para poder conseguir fazer o uso de todo o recurso, tá bom? Outra coisa, pode prorrogar o projeto? Pode. Não consegui cumprir tudo que estava lá no meu plano de trabalho
dentro dos 12 meses, você pode solicitar a prorrogação do projeto para a Proeste, tá? Aí você solicita via C, explica o motivo, né? Se precisar ter alteração da planilha financeira, envia uma nova planilha financeira com as alterações, e aí a gente vai levar isso para a Câmara para ser aprovado, tá bom? Nada muito complicado, não. O projeto sendo institucionalizado limita a disponibilidade de bolsa e incentivo para professores envolvidos? Não, professora, não limita, não. O projeto, você pode continuar submetendo passe, PIBEX, bolsa de pesquisa, uma coisa não inviabiliza a outra, não. Tá bom? Mais alguma dúvida, professor Luan? Desculpa, eu falei professora, professor. Pode falar, professor Luan, estou lhe ouvindo. Ligue seu microfone. Olá, bom dia a todos. Eu estou com um pouco de instabilidade de internet, mas eu acho que vai dar para vocês me ouvirem. Na verdade, meu questionamento é por dois pontos. Primeiro, o projeto, a institucionalização do projeto, ela caminha junto com a solicitação, ou teria que fazer esse processo de institucionalização na sequência? Isso é um ponto. E eu questiono sobre... Do que, professor? Perdão, eu não entendi. Repita a sua pergunta, eu não consegui compreender. A institucionalizar, né? Isso, o projeto, ele acontece ao mesmo tempo, isso acontece em conjunto ou são dois processos diferentes? O primeiro faz solicitação. Junto com que solicitação? Do projeto, no caso, com essa característica de ser autossuficiente. Então, a partir do momento que esse projeto ele é aprovado, ele já é institucionalizado? Essa é a minha questão. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. O senhor está querendo saber se, quando o senhor submete lá no SEI o projeto para institucionalizar, ele já vai, depois que ele for aprovado, ele já vai estar valendo, é isso? Então, exatamente isso, é um processo só, né? É um processo só, isso. Perfeito. E aí a questão a partir do momento que esse projeto é aprovado, o professor, ele tem uma carga horária específica para a realização desse projeto, e mesmo com essa carga horária, ele pode ser bolsista, pode receber esse incentivo, certo? Sim, ele tem que ter uma carga horária, por isso que a gente pede a ata da reunião ou a de referendo do diretor, porque é nesse documento que a gente vai saber dessa carga horária, né? Se o professor, se ali o departamento, a direção está de acordo com essa carga horária para esse projeto, tá? Tá bom, perfeito, era essa a dúvida. Obrigado. De nada. Mais alguém com dúvida aqui no autossustentável? Então, vamos lá. Se mais alguém tiver dúvida, já pode perguntar no final, tá bom? Agora, vou passar para o custo. O custo restrito, ele é bem mais simples. Vamos lá. Vou apresentar aqui novamente. Ele é bem mais simples porque ele não envolve recurso financeiro, né? Então, como não envolve recurso financeiro, ele vai ser bem mais rápido. Então, o que é o custo restrito? Tá? Já está dizendo, custo restrito. Ou seja, o custo dele, ele vai ser restrito ao que o professor já tem disponível para realizar ali na ação. Então, uma modalidade de extensão que não depende de edital, ela também é de fluxo contínuo, a qualquer momento o professor pode submeter. E a sua principal característica é que não demanda nenhum tipo de recurso financeiro, nem interno e nem externo, tá? Então, o custo restrito, ele não envolve dinheiro nenhum, nem da universidade, você não vai pedir nada da universidade, e nem de fora, tá bom? E ela se propõe a englobar a prestação de serviço, a aplicação e socialização para a comunidade de práticas e descobertas científicas desenvolvidas na academia, assim como realização de cursos, palestras, treinamento de média e longa duração, tá? E aqui os discentes envolvidos no projeto vão aparecer como voluntários. E o que o projeto vai ter
é o direito à certificação aí dos seus participantes, tanto de quem vai estar na equipe de execução, como de quem vai estar participando do projeto, tá bom? Quem pode coordenar nessa modalidade? Professores e técnicos, tá bom? Então, os dois grupos aqui, professores e técnicos, podem coordenar o custo restrito. Então, eu quero fazer um curso, um evento, quero fazer vou prestar uma assessoria para uma empresa. Você pode institucionalizar como custo restrito, que aí você vai ter direito depois à certificação por esse trabalho que você realizou, tá bom? O projeto do custo restrito, ele também é via SEI, tá? Você vai propor ele também via SEI, em formulário específico. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês aqui no SEI como é que você encontra. Você vai, depois que você preenche o formulário, assina, e aí você vai encaminhar para o DARPEX. Dentro do processo também deve vir a anuência do diretor ou coordenador acadêmico. Essa anuência, ela pode ser ele assinando o formulário junto com você, que é bem mais simples, né? Ou pode ser um documento dando a anuência, tá bom? Então, é bem mais simples aqui o custo restrito, tá bom? É mais para a questão da anuência mesmo da carga horária. Depois que vem para o DARPEX, a gente faz a análise preliminar, tá? Para ver se está tudo preenchido, para ver qual é a carga horária que foi colocada, né? A gente faz aquela análise preliminar, não de mérito, a gente não analisa o mérito do projeto, a gente analisa só a estrutura, se ele foi preenchido corretamente, tá bom? E aí a gente encaminha isso para a Câmara de Extensão, a Câmara vai, então, designar um parecerista, tá? Geralmente, esse parecerista é o membro da SEI, tá bom? Ele vai emitir um parecer, já analisando o mérito da proposta, tá bom? E vai levar isso para a decisão da Câmara. A gente sempre orienta assim, o projeto foi encaminhado, já está com parecer de aprovação, então o professor pode tocar o projeto, tá? Não precisa esperar a decisão, porque às vezes a reunião demora um pouco para acontecer, né? Mas como é um custo restrito que não envolve recurso, né? Então, a gente já dá esse aval para o professor para ele já iniciar o processo dele lá, tá? Às vezes tem que fazer divulgação, às vezes inscrição, né? Então, a gente já orienta aí o professor a dar início ao projeto depois que ele já tiver lá o aval do DARPEX, tá bom? E pronto, o projeto vai estar institucionalizado, pode ser realizado, e depois da finalização do projeto, deve ser encaminhado o relatório final e a planilha de certificação, tá bom? A gente sempre pede que seja encaminhada também a planilha, por quê? Porque lá, como a gente ainda não está no eCampus, a gente é via SEI, então toda a certificação, ela ainda é manual, tá? 1 a 1. Essa pessoa que vos fala aqui que tem que fazer essa certificação. Então, para ajudar a professora Débora, né, não está digitando um por um aí, a gente pede já essa planilha pronta para agilizar o processo de certificação, tá bom? E aí a gente envia os certificados por e-mail para o coordenador, e aí o coordenador dispara esses certificados aí para os participantes. Essa é uma das nossas lutas agora, né, com o CETIC, para ele colocar o custo restrito e autossustentável dentro da plataforma do eCampus, até para agilizar essa questão da certificação, tá bom? Então, agora, vamos lá, dúvidas em relação ao custo restrito. Depois eu vou mostrar o formulário aqui para vocês. Professora Natasha, pode falar, professora Natasha. Existe alguma possibilidade de transformar um projeto de custo restrito em autossustentável depois, uma vez que ele foi institucionalizado como custo restrito? Não de institucionalizar, não de transformar, ele vai ter que ser submetido novamente. Vai ter que ser submetido como autossustentável, porque apesar dos formulários serem bem parecidos, o do autossustentável, ele tem uma planilha financeira no final. Então, essa planilha precisa ser preenchida. E no custo restrito não tem planilha financeira, porque não tem recurso, né?
Então, eu comecei ele como custo restrito, mas aí eu vi a possibilidade de transformar ele como autossustentável. Então, você vai encerrar o custo restrito, né? Solicitar ali o encerramento antecipado, enviar ali o relatório final, né? Para a certificação de quem já participou, e aí você vai submeter novamente como um autossustentável, e aí ele vai começar do começo, tá bom? Entendeu, professora? Entendi, sim, obrigada. Vamos lá, quem está na vez, professor Kleberson. Bom dia, professora, tudo bem? Dia, tudo. O TAI pode ser coordenador do custo restrito? Pode. Pode sim, e deve. Só isso mesmo. Obrigado. Tá bom? A gente sempre incentiva muito, né, os técnicos a estarem ali também participando dessa questão aí dos processos de submissão, né, de propostas, tá? Aí, no caso, o TAI, como ele não vai estar ligado diretamente a uma unidade acadêmica, a anuência vai ter que ser da chefia imediata dele, tá bom? Então, a chefia imediata dele vai dar lá a anuência da carga horária disponível para ele. Por exemplo, ano passado, eu tive um projeto, eu também trabalho na Prefeitura de Manaus aqui como professora, e aí a gente tinha um evento que nós íamos realizar, e nós submetemos ele na FAPEAM. Eu fui a pessoa que submeteu, né? Submeti na FAPEAM, foi aprovado na FAPEAM, lá pelo Parev, né? E, como ele ia receber um recurso, então, eu quis submeter ele na UFAM para a gente também ter direito à certificação. Então, submeti ele como um autossustentável na UFAM, e eu tive que pedir a anuência do pró-reitor, no caso, porque ele era a minha chefia imediata. Então, o pró-reitor foi lá e deu a minha anuência, né, da minha carga horária para aquele projeto, tá? Aí, outra coisa, por exemplo, a questão da FAPEAM, né? O projeto da FAPEAM. Geralmente, o projeto da FAPEAM, o dinheiro vai vir para o coordenador, né? No meu caso, veio para... Eu tive que abrir uma conta específica para o projeto e o dinheiro caiu dentro daquela conta. Nesse caso, eu não preciso mandar o dinheiro para o FAM. Não preciso. Por quê? Porque depois eu vou ter que prestar conta desse dinheiro com a FAPEAM, né? Então, o dinheiro ficou lá naquela conta, fiz o uso, tá? Do recurso, todo aquele plano de trabalho que eu tive que apresentar para a FAPEAM, e no final tive que apresentar para a FAPEAM o relatório financeiro, as notas fiscais, né, tudo aquilo que foi comprado, tudo aquilo que foi pago ali dentro daquele projeto, tá bom? E aí ele se caracteriza também como autossustentável, tá? E eu sou técnica e fui eu que coordenei, tá? Professora, nesse exemplo que a senhora deu, então não precisaria gerenciar o recurso nem pelo DEFIN e nem pela empresa, né? Não, nesse caso não, porque é uma agência de fomentos, a gente respeita a forma como a agência de fomentos se organiza. Por exemplo, a CAPES também trabalha assim, ela faz lá o edital, e o dinheiro que vem do edital, geralmente é encaminhado diretamente para o coordenador do projeto, né? Nesse caso também, tá lá vai para ir para a conta do coordenador, então vai lá para a conta do coordenador, ele vai dar conta desse dinheiro depois com a agência que ele recebeu o recurso, tá bom? Não precisa o dinheiro vir para a universidade, dentro dessa questão aí. Vai para lá, vai. Vai lá. Em relação à minha dúvida, se tem um prazo mínimo para executar a ação, se pode ser 3 meses ou 6 meses. Um prazo mínimo que você diz de tempo? Realização, certo? sim. Não temos tempo mínimo. Tem mais uma bebezinha aqui, peraí que eu vou chamar o pai dela, rapidinho. Ei, amor, olha aqui, amor, tá me atrapalhando. Tive que ficar em casa hoje, porque lá na UFAM a internet é horrível para fazer esse tipo de videochamada. Então, professor, não existe tempo mínimo.
O tempo é o senhor que vai determinar para cada projeto. Tem projeto que tem duração de 6 meses, tem projeto que tem duração de 1 ano, de 3 meses, vai demandar muito do projeto. Isso vale para as duas modalidades, tanto para o custo restrito como para o autossustentável. Aí vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenha várias ações para realizar durante o ano, né? Vários cursos que eu quero ministrar. Eu preciso fazer um projeto para cada curso? Não preciso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um custo restrito e, dentro desse um custo restrito, determinar todas essas ações, né? Eu posso fazer assim. E aí eu teria um trabalho só, de um projeto só, né? Depois um relatório só, ao invés de 5, 6 relatórios diferentes para prestar conta depois. Então, eu posso ter um projeto com várias ações ali dentro daquele projeto, tá? Com a duração ali especificada ali no meu cronograma de execução, tá bom? Certo. Obrigado. Professor Kleberson, pode falar, professor. Bom dia. Débora, por exemplo, eu sou TAI aqui no ISB, certo? E se eu resolver fazer um custo restrito, como eu posso fazer vários tópicos, como parasitologia clínica, bioquímica clínica, imunologia clínica, então cada tópico desse seria um curso, certo? Sim. Ao invés de eu fazer um relatório individual, eu posso fazer um curso restrito para todos eles, né? E eu desenvolvê-los durante o ano. Isso, pode. Aí, por exemplo, determina um mês para aquele tópico, no próximo mês vai ser outro tópico. Isso daí vai estar descrito lá na sua metodologia e vai estar descrito também lá no seu cronograma de ações, tá bom? Só que os participantes só vão receber o certificado só no final de tudo. Isso. Isso. Entendi. Então, se eu puder fazer um relatório parcial no meio do projeto, já para certificar aqueles que... Isso. Dá ali, digamos, 6 meses, né? Aí faz um relatório parcial e aí depois faz um relatório final do restante. Por exemplo, se eu for fazer os eventos individuais com participantes diferentes, esses participantes diferentes, eles podem receber uma certificação individualizada? Não entendi, professor. Por exemplo, assim, eu tenho 6 meses para fazer 3 eventos, um de parasito, outro de micro e o outro de bioquímica. Só que o público participante é diferente de cada um deles. Sim. E o público que vai dar o suporte para a realização do evento também é diferente. Uhum. Como que faz em relação à certificação para cada evento? Sim. Aí, quando o senhor for enviar a planilha para certificação, aí o senhor vai ter que identificar isso, dizer quem é do quê. Digamos, vai enviar uma planilha para o evento X, né? Com a equipe de execução ali, os participantes ali, com a carga horária, né? O nome do evento que eles participaram. E aí, de cada um, seria uma planilha diferente para poder a gente conseguir fazer essa certificação aí deles, separadamente, né? Então, todos eles vão receber o certificado só no final, né? Isso. Se o senhor entregar só um relatório final, sim, vai ser só no final. Obrigado. Essa era a minha dúvida. Tá, ok, professor. E aí, o senhor pode também, se quiser receber o certificado já ao final logo depois do evento, aí o senhor pode fazer, então, eles individualizados, tá bom? Também não tem problema. Pode fazer processo, finalizou, entrega o relatório, foi aprovado, vai ser certificado. Aí, é tipo um relatório parcial? Não. Aí eu digo para fazer ele... a gente pode ter um parcial de 6 meses, mas aí seria de 6 meses, né?
E aí, dentro daqueles 6 meses, nesses 6 meses eu fiz 2 eventos, aí isso eu enviaria dos 2 eventos que já tivessem sido certificados, né? E aí, no final do ano, eu enviaria dos demais que não tinham sido certificados ainda. Certo. Ou então, se eu quiser individual, aí o senhor tem que fazer um projeto para cada ação mesmo. Certo. Custo restrito de 3 meses não é possível. É sim. É, né? De uma semana é possível. 2 dias então. é possível, tá bom? Tá ok. Obrigado. De nada. Vamos lá, professor Renato, está na vez. Está desligado, professor Renato. Renato. Opa, bibliotecário, Renato. Cara, desculpa. É porque a gente está na universidade e já todo mundo é professor, né? Isso, Desculpa. mas vamos lá. A minha pergunta é mais no sentido da estrutura desse projeto de pesquisa está disponível. E eu também vi que o próprio trabalho da professora Suzana foi de 1 semana, se eu não me engano, a amostra de saúde coletiva, ela até me passou como referência. Aí eu pergunto, essa estrutura está disponível lá na... Sim, não sei. Eu vou já abrir para vocês aqui o formulário para vocês verem aonde é que vocês conseguem encontrar, tá bom? Ele é um processo bem simples, assim, ele tem alguns tópicos que precisam ser respondidos, tá? E aí o professor Renato, o Renato, né? Renato, você perguntou também... Não, é outro Renato aqui. Se o aluno participar ativamente por 3 meses e depois não quiser mais continuar no projeto, ele pode receber certificado com metade da carga horária? Sim, ele vai receber certificado com a carga horária que ele atuou, professor. Então, por exemplo, se ele atuou por 3 meses, e aí nesses 3 meses contabilizou aí 60 horas de projeto, então, quando você for mandar o relatório final e for mandar a listagem dos participantes, você vai colocar lá do nome dele, do lado do nome dele, você vai colocar a carga horária que ele tem direito. Então, o aluno que participou, por exemplo, a gente pode ter uma especificidade, um aluno, por exemplo, um evento. A gente sabe que um evento, às vezes ele tem duração de 2 dias, mas não quer dizer que a duração dele foi de 2 dias. A gente sabe que a preparação ela é muito grande antes e tem o pós-evento ainda, né? Então, a gente, por exemplo, digamos que tenha um aluno que tenha participado aí de todo o processo de organização do projeto. Então, esse aluno vai ter direito... Tem uma bebezinha aqui, ó. Peraí, eu vou colocar ela aqui, que ela quer ver vocês. Então, a gente vai ter esse aluno, por exemplo, que participou de todo o processo, ele vai ter direito a uma carga horária, digamos, de 60, 80 horas. E a gente vai ter aquele aluno que a gente pediu para ele ajudar no dia do evento, para ficar ali no credenciamento. Então, ele vai ter direito ali a 20 horas. Então, tudo vai depender do que o aluno atuou dentro do projeto, né? Então, se ele atuou 100 horas, você vai colocar lá para ele as 100 horas que ele atuou. Se ele atuou 10 horas, você vai colocar lá as 10 horas que ele atuou, tá bom? A gente vai certificar de acordo com o que vem no relatório final e na planilha de certificação. Então, por isso que é muito importante, quando você mandar o relatório final, você atentar se você mandou o nome de todo mundo e se você mandou a carga horária corretamente, tá bom? E se mandou o nome correto, gente, porque às vezes a gente tem que ter retrabalho por causa de falta de atenção, né? De quem manda o relatório, no caso. Porque às vezes o professor não tem tempo de fazer o relatório, ele pede para alguém fazer, algum aluno fazer. E aí, então, é muito importante que isso seja bem verificado antes, se o relatório final, os nomes estão corretos, né? Se está tudo ok a carga horária, para evitar o retrabalho aí da pessoa que vos fala, tá? A Natasha está com a mão levantada. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é, como é que é feita a avaliação de mérito dos projetos? Se tem avaliação, porque pelo que entendi, a Proeste só avalia a documentação, não é isso? Sim, a gente avalia a documentação. Quem avalia o mérito é o parecerista da Câmara. Tá. Ele tem um formulário da Câmara que vai dar determinadas pontuações para o conteúdo do projeto. Tá? Mas aí, caso o coordenador queira ter conhecimento para poder delinear o projeto, existe alguma resolução, alguma coisa que
que norteia a confecção desse projeto em relação ao mérito? Um edital, alguma resolução? Não, a gente não tem edital nem resolução, porque como é um tipo de processo que cabe de tudo, na verdade, não tem nada que não caiba dentro do custo restrito, né? E do autossustentável. A gente tem de tudo, desde curso até evento, até prestação de serviço, até mostra, tudo cabe dentro do processo, né? Dificilmente um projeto custo restrito vai ser reprovado por mérito, professora. Na verdade, a gente, quando tem alguma coisa que está fora, o que a gente pede? A gente pede, geralmente, que seja corrigido, né? Aquilo que não está de acordo. Mas a gente tenta não reprovar nada, né? A não ser que seja algo, assim, muito absurdo, né? Mas eu acredito que não é o caso. Mas, geralmente, a gente consegue aprovar o que é submetido, porque os professores, eles sempre vão submeter dentro daquilo que eles precisam realmente realizar, né? Eventos, cursos, palestra, tá? A única coisa, por exemplo, que não cabe dentro da extensão é aquilo que já é obrigatório das disciplinas. Então, por exemplo, não tem como colocar ali um conteúdo específico da disciplina como um projeto de custo restrito, porque já é do ensino, então não vai caber, tá? E aí outra coisa também é que quando um projeto ele é voltado para a comunidade acadêmica, ele precisa ter uma justificativa bem boa. Por quê? Porque quando a gente fala em extensão, a gente fala de universidade indo para fora, né? Da universidade trabalhando para além da comunidade acadêmica. Então, quando o projeto ele é voltado para os discentes, então é preciso que tenha ali um embasamento bem que possa dar sustentação para essa aprovação, tá bom? E, por último, sobre a certificação. Se caso a pessoa participou de 2 atividades, no caso, participou do evento como palestrante e também como organizador, existe a possibilidade de fazer essas 2 modalidades de certificado também? Sim, existe. Para a mesma pessoa. Isso, ele vai vir isso tudo quem vai dizer é o coordenador, porque ele que vai poder, ele que vai ter ciência, né, de quem atuou, de que forma. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo de novo do projeto que eu fiz. Eu era coordenadora, mas eu também era da comissão científica, né? Então, para mim, vale muito o certificado de comissão científica, porque eu planejo fazer o doutorado, né? Então, quando eu pedi o certificado, eu coloquei lá como coordenadora e coloquei também como membro da comissão científica. Então, isso vai de acordo com o que o coordenador vai mandar para a gente certifica de acordo com o que vem, a planilha que vem, tá bom? O que a gente não faz, geralmente, é ficar mudando, né? Veio assim. Não, mas agora eu quero desse jeito. Não, mas eu quero desse jeito. Aí não tem como. Então, por isso que a gente pede que já venha bem redondinha aí essa planilha para que evite, né, esse tipo de situação. O professor Renato perguntou aqui, existe algum projeto em andamento em relação a integrar esses projetos das disciplinas? Foi citado algo nessa apresentação, mas eu não captei bem. Sim, professor Renato, na verdade, o que existe é o processo de curricularização das ações de extensão. O que seria a curricularização? É um processo que está em andamento na universidade, tem um grupo né, de trabalho debruçado sobre isso, mas é que todos os cursos da graduação, eles vão ter que ter obrigatoriamente 10% da sua carga horária em extensão, em ações de extensão. A grosso modo é isso, tá? É claro que vão ter outras especificidades. Então, os cursos, eles vão precisar mudar as suas grades, vão ter que mudar as suas grades, né? Mudar ali as suas emendas, mudar ali os seus planos, né, de curso, para poder incluir aí essas ações de extensão, obrigatoriedade das ações de extensão. Então, por isso que é muito importante que os professores comecem. Isso, é isso mesmo, professor, 10%, tá? Nas disciplinas de graduação. Então, é importante que a gente comece realmente a trabalhar, a institucionalizar as nossas ações, porque muitas vezes a gente faz ação de extensão, mas a gente não institucionaliza, né? E isso é ruim,
para os cursos e para a universidade, porque a gente não tem ali uma real noção do que está sendo feito, né? E aí a gente tem, por exemplo, dentro principalmente das unidades acadêmicas, a gente tem, assim, muita falta, né, de projetos institucionalizados, tá bom? Então, se mais alguém tiver pergunta, coloca aí no chat. Eu vou abrir aqui o SEI rapidinho, só para mostrar para vocês como é que vocês vão poder submeter, tá? As propostas de vocês. Vamos lá. Estou aqui no SEI. Você vai lá em iniciar processo, tá? Você quer submeter um autossustentável ou um custo restrito, você vai aqui primeiro iniciar processo. Quando você for iniciar processo, você vai clicar aqui nesse maisinho que está aqui do lado, tá? Por quê? Porque o que fica aqui é só o que você usa com frequência, né? Então, provavelmente você ainda não submeteu nada para cá, então você vai vir aqui, exibir todos os tipos, e você vai digitar projeto de extensão, proposição. Tá bem aqui, ó, tá vendo? Você vai abrir aqui, ele vai abrir todos os processos disponíveis, você vai colocar projeto. Proposição, cadê você? Peraí. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. É projetos, por isso que não apareceu. Projetos de extensão, proposição. Se você digitar extensão, você vai aqui no final, tá? Seleciona ele aí. Depois que você selecionar ele vai iniciar o processo, né? Aqui na especificação, você vai colocar o nome do projeto, tá? Nome do projeto que você quer colocar. Os interessados vai ser, no caso, o coordenador, né? Ou a unidade. Você vai vir aqui em público, tá? E salvar. Salvou, ele vai abrir essa nova aba aqui. Vamos lá. Ele vai abrir aqui essa nova aba, mas sem nada, né? Vai estar vazio, vai estar sem nenhum desses daqui, vai estar vazio. Aí você vai vir aqui em incluir documento. Depois que você for incluir documento, você vai aqui no maisinho de novo e vai digitar formulário de auto, já apareceu aí, ó. Formulário de autossustentação financeira é um. Se for isso, você seleciona o formulário de custo restrito, tá? Vamos abrir aqui primeiro o de autossustentação financeira. Ele vai abrir assim, ó. Quando você abrir, você vai em editar, né? Para poder você editar aqui o conteúdo e poder colocar as suas informações. Aí você vai colocar o nome do coordenador, vice, o título, o tipo de ação, tudo que está pedindo aí, período de realização, início, término. Aí aqui os dados do coordenador, eu peço que sempre vocês coloquem os contatos direitinho, porque a gente sempre entra em contato quando a gente encontra alguma inconsistência, tá? Ou alguma coisa que precisa ser alterada. Do vice, o resumo, justificativa, os objetivos do projeto, a metodologia, cronograma, referência, a equipe, aqui vai vir quem vai participar, né, aluno, docente, discente, técnico, e aqui vai vir a planilha financeira. Deixa eu tentar aqui ampliar um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Espera aí. Então, vamos lá. Aqui na planilha financeira, a gente tem aqui algumas possibilidades, tá? Aqui, ó, patrocínio externo. Quando é esse patrocínio externo? Quando, por exemplo, uma empresa vai doar
alguma coisa para o evento. A gente vai fazer um evento grande que vai precisar de telão, a gente vai precisar de palco, a gente vai precisar de tudo isso, e tem uma empresa que quer doar isso daí para a gente, né? Ela não vai doar o recurso, ela vai doar já o item. Então, aí você pode colocar aqui, né? A descrição do item. Telão de LED, parará, parará. Qual é o valor disso? É X. Quem é que está patrocinando isso? A empresa Nokia, digamos assim, tá? Então, aqui também vale para isso, tá bom? Você pode colocar aí. Aí, a gente tem aqui recurso financeiro externo. Aqui é geralmente quando você vai concorrer a um edital, ou vai vir um TED de algum órgão do governo, tá bom? Ou de alguma empresa. Aí você vai colocar aqui a descrição, o que é, né? Esse valor, da onde que vem esse valor, quanto é e a fonte financiadora, tá? Geralmente nessa descrição aqui a gente coloca o edital, aonde submeteu, a gente põe aqui qual é o nome do programa do governo que vai disponibilizar aquele dinheiro, tá bom? Isso aqui é quando vem de fora. Ah, não vem de fora, eu vou captar recurso por meio de inscrição. Então, tá aqui, ó. Quantidade prevista. Eu estou prevendo aqui 50 inscrições. Então, coloca aí 50. Qual é o valor cobrado? Eu vou cobrar R$100 em cada inscrição. Aí, aqui, o valor total, tá? Então, faz o cálculo direitinho. 50 vezes 100, 5 mil, né? Coloca aqui os 5 mil. E aí, aqui embaixo, a gente tem a planilha com o gasto, que vai ser como vai ser utilizado esse recurso, tá bom? Então, aí aqui a gente tem a quantidade, então, digamos que aqui a gente tenha um bolsista, né? Vamos dizer aqui que, em vez de retribuição pecuniária, vamos dizer que aqui estava a bolsa para docente. Tá, quantos docentes vão ser? Vão ser 3 docentes, tá? Então, coloco 3 aqui. Quantidade, hora, mês e ano. Tá, vão ser 12 meses. Então, coloca aí, 12 meses. Então, 3 docentes por 12 meses. Qual é o valor unitário de cada bolsa de docente? Vai ser 3 mil que a gente vai pagar para cada docente, tá? Esse valor total aqui, multiplica esse por esse, depois por esse, vai dar o valor total, tá bom? Da mesma forma para discente. Vou ter 12 discentes por 3 meses, e o valor vai ser 700. Faz o cálculo direitinho. Esse valor aqui todo, ele vai ser contado aqui embaixo, e ele vai ter que bater com o valor que você vai receber, ou que você vai captar, tá bom? Aí a gente tem aqui o pessoa física, quando é com a fundação de apoio, né? Quero contratar um técnico, um motoboy, ele coloca aqui alguns exemplos, tá bom? Aí aqui entra as bolsas, e pessoa jurídica, que é quando vai contratar gráfica, material, passagem, diária, tudo entra aí na pessoa física, tá bom? Aí material de consumo ou material permanente entra aqui também nesse item, tá? E aí a gente vem aqui, né, as despesas bancárias, né, o ISS, que é o imposto, e o custo que a fundação vai cobrar, tá bom? Isso daí, geralmente, a gente só sabe quando a gente entra em contato com a fundação, tá bom? Esse é o do autossustentável. Alguma dúvida aqui no formulário, gente? Podem falar aí que eu não estou vendo vocês. Nenhuma dúvida? Tem algumas dúvidas na caixa de mensagens, mas não é sobre o preenchimento, né? Então, Tá. acho que a senhora pode continuar, depois a gente volta para tirar algumas dúvidas. Tá bom. Aí aqui a gente tem o formulário do custo restrito. Ele é um pouco parecido com o do autossustentável, a diferença é que ele não vai ter a planilha financeira, tá bom? Tem o título da ação, as informações do coordenador, vice. É obrigatório ter vice? Não, não é obrigatório em nenhuma das duas modalidades, tá bom? Vice só se o coordenador quiser e achar que precisa. Aí tem aqui os objetivos, metodologia, o cronograma, e aí aqui os recursos necessários à execução do projeto já disponíveis ao coordenador. Então,
Ah, vou precisar de um data show, já tenho, então coloca aqui. Vou precisar de uma sala, já tenho, coloca aqui, tá bom? E aí, esses são os 2 formulários, você preenche e assina, né? No caso do autossustentável, anexa a ata ou a de referendo, e no caso do custo restrito, pode pedir para o teu diretor, chefe imediato, assinar junto com você, ou fazer um despacho dando anuência. Quando você for enviar, a gente pede que sempre você deixe clicado aqui, ó, manter aberto, processo aberto na unidade atual. Por quê? Porque às vezes a gente manda alguma solicitação para o professor, e aí ele precisa ter acesso ao processo dele para ele conseguir fazer a edição ou conseguir anexar o documento que está sendo solicitado, tá bom? Aí mantém aqui aberto e envia para o DARPEX. Peraí, que a internet aqui tá devagar hoje. Acho que ele não vai aparecer porque sou eu mesmo, né, gente? Mas tudo bem. Vai digitar aí DARPEX, vai aparecer aí o nosso nome, você clica em cima e envia para a gente, tá? Então, esses são os 2 formulários. O formulário de relatório final, ele não está ainda no SEI, ele está só na página da Proeste, você pode ir lá, baixar e preencher e anexar lá como um anexo, tá bom? No mesmo processo. Vamos lá. Obrigada, professora. Aí, se a senhora puder só finalizar aqui com as dúvidas. Vou ler aqui as dúvidas para finalizar. A professora Carolina perguntou o seguinte: no momento da inscrição de projeto de extensão, tem a opção de marcar se está relacionado a uma disciplina ou não. Isso conta como curricularização? Então, professora, ainda não está contando como curricularização, porque a curricularização ainda não foi institucionalizada. Mas, e aí a gente ainda está no estudo de ver como é que vai ser feito esse processo de curricularização, tá bom? Então, por enquanto, ainda não conta como curricularização, porque ela ainda não foi realmente institucionalizada, né? Quando ligo a ação a uma disciplina, necessariamente todos os alunos matriculados na disciplina têm que fazer parte da ação? Não. Aí vai depender de como a senhora vai estar guiando aí o processo, tá bom? Se for obrigatório, se for valer nota, se a senhora colocar isso como uma nota obrigatória, aí é a senhora que vai definir, mas não tem nenhuma obrigatoriedade por parte da Proeste, não, tá bom? Tem que constar no plano de ensino para poder marcar a opção de estar relacionada à disciplina? Realmente, essa pergunta aí eu não vou saber lhe responder, porque, assim, para nós aqui, a gente não tem acesso aos planos de vocês, né? Então, a gente só quando você marca lá, se está ligado ao ensino, é mais pela questão dos nossos indicadores, né? Então, a gente tem aqui os indicadores dos projetos que estão relacionados ao ensino, à pesquisa, os projetos que estão relacionados à comunidade externa, né, a professores da rede municipal, então a gente tem alguns indicadores, então por isso que a gente pede para marcar lá, né, para dizer lá se está relacionado ou não, mas a gente não tem acesso ao plano de vocês, então a gente não, isso para nós aqui não vai ter nenhum tipo de impacto, né, eu não sei se aí na unidade você precise apresentar o projeto, né, antes de apresentar o plano de ensino, aí é algo que você teria que ver aí com na sua unidade mesmo, tá bom? Obrigada. De nada, professora. Mais alguém tem alguma dúvida para a gente encerrar? Professora Maria, pode falar, professora. Bom dia, Débora, e a todos. Eu coloquei no chat mais cedo a respeito da questão da institucionalização do projeto de custo restrito, porque eu perdi essa parte. E aí eu gostaria de saber, no momento que a gente faz aí essa solicitação pelo SEI, a gente já está, de alguma forma, fazendo esse cadastro para uma institucionalização? Sim. Ou não? Isso é a institucionalização. Isso já é. Essa de institucionalização, isso. E aí ele vai estar realmente institucionalizado depois que você tiver a decisão de aprovação da Câmara, tá? A decisão vai ser anexada dentro lá do processo do SEI,
Aí você vai poder ter um número lá, né, da decisão, dizer o número do processo, você vai poder dizer que ele está institucionalizado, tá bom? Então é como se fosse uma solicitação via esse formulário, aí a gente recebe um retorno aprovando ou não. Isso. E isso já é o passo para, inclusive, depois pedir a certificação. Isso, aí a certificação é mediante a entrega do relatório final da ação que você desenvolveu. Tá E bom? a entrega desse relatório é também nesse mesmo processo? No processo, nesse mesmo processo. Tudo corre no mesmo processo, tá? Tá, e a certificação vem também nesse mesmo processo? Não, a certificação ela vai por e-mail, porque é em PDF, aí fica muito pesado pelo SEI. A gente envia para o e-mail do coordenador, por isso que a gente pede para que sejam preenchidas todas aquelas informações lá, tá bom? Entendi. Lá do coordenador. A prestação de conta é o relatório final, né? Prestação de conta, relatório final. Qual são as implicaturas, por exemplo, você não entregar o relatório final, por exemplo? Suponhamos que, né, há casos, né, até de PIBIC, que o professor não entrega, só para a gente constar e ter clareza disso. Sim, como ele é um projeto, o custo restrito, como ele não envolve recurso, então, se você não realizou a ação, a gente pede que você só encaminhe um documento informando que você não realizou a ação, né, para a gente fechar ele aqui e finalizar o processo. Se você realizou e não entregou o relatório final, o que vai acontecer é que você não vai ter direito à certificação e o processo vai ficar lá parado, né? Quando é um autossustentável, como ele envolve recurso, então a gente, quando tem o prazo de entrega de relatório e o professor não entrega, aí a gente geralmente entra em contato para saber se o professor vai querer prorrogação, ou se o professor teve alguma dificuldade na execução do projeto, né? Mas aí, geralmente, como o recurso, ele não é da universidade, né? Quando o recurso, ele é externo, ou ele é via GRU, então, a gente sempre faz de tudo para tentar ajudar o professor a entregar esse relatório, né? Até porque ele vai ter que prestar conta não só com a gente, quando, por exemplo, ele participou lá de um edital da CAPES, então ele vai ter que prestar conta com a CAPES, né? Mas, às vezes, ele presta conta com a agência e não presta conta com a gente, né? O que isso vai implicar? Que o projeto dele vai ficar lá parado, aberto, né? Até ele conseguir finalizar e ter direito à certificação e finalizar o processo dele. Mas gerar pendência, não vai gerar pendência, porque não envolve o recurso da universidade, tá? Ok, muito obrigada. De nada. Então, mais alguma dúvida? Podemos finalizar, Natasha? Não. Alguém tem mais alguma dúvida? Caso lembrem, né, de alguma coisa depois, tá, deixei meu contato aí no começo, né, mas eu vou colocar novamente aqui no chat para vocês. 5:26. Então, Débora, eu queria agradecer a sua disponibilidade, né, na sua casa aí, com a sua filhinha que é linda, que está aí participando. Ajudou bastante, esclareceu bastante, e você já divulgou até o telefone, né, aí no chat. Sim. Então o pessoal anota o telefone, que quiser tirar mais dúvidas para entrar em contato, né, diretamente por esse canal ou por e-mail, né. Isso. Então, Débora, queria agradecer a sua presença aqui, né, que é a coordenadora dessas duas modalidades e está no Departamento de Articulação e Planejamento de Extensão da Proeste, e dessa esse encontro nosso por encerrado, e se a senhora quiser falar mais alguma coisa, eu deixo aberto para a senhora falar. Não, só agradecer também, né, o espaço que o ISB abriu para a Proeste, né, para a gente trazer aí um pouco dessas informações e incentivar aí os colegas, né, a fazerem os projetos de extensão, institucionalizarem, porque a UFAM vai ganhar muito com isso, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau, bom almoço. Obrigada, tchau, 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 obrigada.